Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração pela nossa casa comum, né? Que a gente deve cuidar muito bem dela. Então vamos dar início. Primeiro uma música para a gente entrar em sintonia com a oração. Muito bem. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de mim. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de mim. Deus está no ar, Deus está no ar, Deus está dentro de mim. Deus está no ar, Deus está no ar, Deus está dentro de mim. Deus está na água, Deus está na água, Deus está dentro de mim. Deus está na água, Deus está na água, Deus está dentro de mim. Deus está na terra, Deus está na terra, Deus está dentro de mim. Deus está na terra, Deus está na terra, Deus está dentro de mim. Deus está na luz, Deus está na luz, Deus está dentro de mim. Deus está na luz, Deus está na luz, Deus está dentro de mim. Agora, ainda mantendo esse espírito de oração, a nossa proposta é meditar a oração pela nossa terra, que está na encíclica Laudato Si. Nós vamos fazer uma meditação pausada para cada parte, para cada slide que a gente vai estar compartilhando agora. Eu vou pedir para alguém fazer a leitura. Tá? Então, já gostaria de saber quem é a primeira pessoa que vai fazer a leitura do primeiro slide. E aí vai ser o seguinte, eu vou projetar, a pessoa vai ler, vai ter uma pausa, tá? E depois essa pessoa continua lendo, tá? Que é um pedido. Aí depois passa para o próximo slide e vem outra pessoa.
talvez seja meio espontâneo, né? O Francisco já pediu para fazer a parte, né, o slide 5, acho que é o 8º no nosso caso aqui, tá? Mas a gente vai mantendo esse silêncio, tá? E deixa à disposição, tá? Não importa se demorar um pouquinho para alguém assumir o slide, não, tá? Se tocou no seu coração, você começa a fazer a leitura. Tá? Então, o próximo slide já é esse, e eu conto com a participação de vocês. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós, que envolveis com vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Deus está na água, que é a origem e sustento da vida. Ajuda-nos a sempre defendermos a vida, sopro de teu amor. Senhor, escutai a nossa prece. 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 Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Ó Deus dos pobres, ajuda-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa Escutai a prece. nossa prece. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não dependemos, para que semeamos beleza e não poluição, nem destruição. Senhor nosso Deus, a terra geme sob nossos pés. Curai as feridas desta terra e encorajai-nos para semearmos a tua justiça. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. É Francisco agora? Próximo, Francisco. Senhor, tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Tocai nos corações daqueles que buscam apenas os benefícios à custa dos pobres.
Tocai nossos corações, Senhor, para semearmos justiça com equidade, sem egoísmos, e valorizarmos a diversidade de tuas obras e de todos os povos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. Era aqui agora. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto. Encanto. Contemplar com encanto. Contemplar com vosso encanto. Dá-nos, Senhor, forças para contemplar com teu encanto. Ensinai-nos, Senhor, a contemplar com encanto toda a criação, reconhecendo a beleza de cada criatura como um reflexo do vosso amor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. A reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Senhor, concedei-nos contemplar a criação com encanto e unir-nos a todas as criaturas no louvor à vossa obra, removendo as pedras do caminho para que a luz da verdade resplandeça em nossas vidas. Removendo as pedras do caminho para que a luz da verdade resplandeça em nossas vidas. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. obrigado, porque estais conosco todos os dias. Todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Sustentai-nos, Senhor, Deus, na luta em defesa dos pobres e da casa comum, nossa irmã e mãe terra. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, Escutai a nossa prece. Esta oração, ela perpassa, né, por todos os elementos, por todas as dificuldades, por todas as pessoas, por todas as criaturas que está nesse planeta. É uma oração por todos nós. E para continuar nessa meditação, eu convido vocês mais uma vez a escutar a música, né? Tudo está interligado.
cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
Lúcia, depois você abre para mim um tempinho, um pouquinho, para eu falar, por favor. Tá. Vai ter um momento para a gente... Tá. Depois da leitura bíblica. Fazer as partilhas. Que bom. Então, gente, nesse momento a gente vai fazer duas leituras. Presta atenção nesses dois trechos. São 2 versículos do Gênesis e 2 versículos do Apocalipse. Porque elas vão servir para a gente como inspiração, né, para nossas reflexões que a gente vai abrir depois. Tá? Aí a gente vai estar colocando 3 perguntinhas, né, para a gente poder refletir. Tá? E uma dessas perguntas é sobre essas 2 leituras. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 a 9. Javé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente. E aí colocou o homem que havia modelado. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies de árvores, formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 e 6. Aquele que está sentado no trono declarou: Eis que faço nova todas as coisas. E continuou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água viva. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou abrir a palavra e as pessoas vão levantando a mão, né? Vai ficar aí essas 3 perguntas, né? Se você quiser se basear nelas para fazer seu comentário, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira pergunta que a gente pode estar refletindo é sobre essa passagem bíblica de Gênesis e do Apocalipse, né? Que elas podem, como eu falei, né, que elas podem iluminar a gente para atuar na defesa da casa comum. E eu gostaria de chamar a atenção sobre esse primeiro livro da Sagrada Escritura, né, de Gênesis, e o último livro. Tá? Então, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso também. A segunda questão passa para a gente estar ouvindo o grito dos pobres, né? Nós estamos aqui no estado de São Paulo, considerado o estado mais rico do Brasil, mas com certeza tem muitas mazelas, tem muitas pessoas necessitadas, né, em nossa região. E para a gente poder ouvir esse grito da terra, né, olhar também para o grito dos pobres. E a terceira, né, é sobre as mudanças climáticas, esses eventos extremos, né? Como que elas nos desafiam, né? Como que eu, aqui no meu cantinho, posso fazer algo, né, para minimizar, né,
os efeitos extremos das mudanças climáticas. Aí eu deixo a palavra, já passo para o Francisco, e durante a fala do Francisco, vocês vão levantando a mão, a gente vai abrindo para reflexão. Boa noite. Apenas eu gostaria de mencionar com muita alegria, não sei se vocês puderam ver aqui, agora eu estou tentando abrir, aqui no meu, que eu ia falar sobre a natureza, né? A minha leitura era sobre o item 5, sobre a natureza, sobre as florestas, sobre as matas, os verdes. Então, eu coloquei aqui que eu tenho umas plantas aqui no quintal, um viveiro que eu tenho aqui, trouxe essas folhas e tudo mais, e coloquei uma vela representando a luz, e o Cristo, a imagem do Cristo crucificado, uma pequena cruz, não sei se está dando para ver. E eu coloquei tudo isso à frente de um mapa mundi. Eu mudei, ele sempre fica no canto da sala ali, e eu coloquei mais no centro agora, e coloquei isso tudo no mapa. Antes, o globo terrestre não havia divisões, não havia as divisões de fronteiras, né? O que está sem fronteira aí, a gente vai ver as águas, os mares, né? A princípio, pelo menos no mapa, a gente não vê, não enxerga, não dá para ver isso. Então, essa é a ideia, a natureza estar à frente do globo, à frente das divisões, à frente dos mapas, à frente das divisões das fronteiras, né? Não deveria, a natureza não tem fronteira. Eu achei interessante, um primo meu que era húngaro, ele falou que foi encontrado, na época quando ele morava lá, os agrônomos fizeram um estudo, as raízes, eu não lembro o nome da árvore agora, as raízes das árvores passou as cordilheiras por debaixo da cordilheira e atingiu, as raízes chegou até a Áustria, ou seja, a Hungria e a Áustria estavam ligados pelas raízes daquela árvore. E quando houve um desentendimento entre os países, os poetas, os políticos, as pessoas, as políticas sociais argumentaram isso, olha, não vamos guerrear não, que as árvores, elas são amigas, elas estão ligadas entre os países, né? Isso eu achei interessante. E eu lembrei disso agora. Então, que a natureza esteja à frente de qualquer divisão, de qualquer política, qualquer guerra, qualquer desentendimento, sempre lembrar da natureza, que é tudo comum. As aves que vêm daqui em Araçatuba, as andorinhas, elas atravessam o oceano, o continente, elas saem lá do Canadá, e não sei, talvez já chegue até Rio Preto, aqui algumas cidades, outras cidades também. Mas as de Araçatuba já foi estudado, que são aves que vêm lá do Canadá. Enfim, a natureza interliga tudo, sobretudo a geopolítica. Mas agora eu gostaria de dizer que está entre nós também a Rosana, e está escrito Rosana com 2 S, ela é de Lima, do Peru. Nós temos um grupo interligado comigo aqui, que eu convidei ela, está aqui agora, a Rosana Ángeles. Bem-vindo, Rosana, muito gusto, tu venido a temprano, muito gusto, nos alegra muito. Infelizmente, pessoal, ela disse que o microfone dela não está funcionando. Então, ela disse que ia tentar escrever aqui no chat, vamos ver, ela vai tentar escrever, vamos ver, mas que pena. Se conseguir, Rosana, se tu quisieres falar alguma coisa, uma oração, tu queiras brevemente, tu estás a dispor aqui, acá, para que nós ouvimos. Ou se quieres abrir a imagem aqui, agora,
También, você não habla, se não pode falar com microfone, que hablas, que nosotros vemos a vocês, ok? Que vejamos vocês, tá bem? Muito gosto, muita alegria, de Lima, Peru. Olha que bacana, pessoal. Muito bem. Bom, agora eu passo para o próximo. Ergueu a mão. Rosana, pode falar, Lúcia? Se tu queres falar, claro. Tú bien. Dá aulas. Não, não estás. Não dá, né? Deixa. Passa o próximo. Ela acha que ela está tentando falar e não consegue, mas pode passar outra pessoa. A hora que você conseguir abrir o microfone, você pode avisar. Ela escreveu no chat, muito obrigado pelas palavras do Francisco, né? Mas sinta-se à vontade, tá, Rosana? Você ainda está com a mão levantada, se você conseguir resolver o problema no microfone, tá? A palavra é sua também. Bom. Mas alguém gostaria de... Ela morou em Campinas também, uma época. Muito bom. Mas alguém gostaria de partilhar uma reflexão? Ficaram tímido, pessoal. Eu quero falar. É que está todo mundo admirado com o Francisco hoje, arrasando. Eu quero falar sobre a leitura, né? Gênesis e Apocalipse, que ela traz a origem e no Apocalipse reforça que tudo se renova, né? Ele está sempre renovando tudo, todas as coisas se renovam. Então, isso para a gente, eu penso que é motivo de esperança, que através da nossa ação é possível renovar as coisas, né? Nós somos o instrumento, vamos dizer assim, de ação, né? E através do que a gente planeja, do que a gente atua, né? A gente consegue mitigar essas mudanças, né? Esses eventos, tentar segurar um pouco isso e através da nossa ação de conscientização, de chamar, de sensibilizar as pessoas para estarem enxergando isso, saindo do egoísmo, do consumismo, para uma partilha, né? Uma ação de uma vida mais simples, né? Isso vai trazendo mudanças e as coisas vão se renovando, né? Então, essa é a nossa esperança. E nisso eu acho que a gente tem que agarrar para não desanimar, né? Está sempre se renovando junto. Era isso. Valéria? A leitura do livro do Gênesis mostra bem Deus moldando o homem, né? Então, nós somos obra. Deus moldou a gente para o bem. Só que velar, ficamos num jardim, fomos colocados num jardim, que tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, que era do bem ou do mal. Então, mostra bem o que somos hoje, como que Deus nos moldou e se nós permanecemos moldados como Deus nos moldou.
né? E o fato de estarmos no jardim, ele deixou bem a nossa escolha com a árvore do bem, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele deixou para as nossas escolhas. Então, além de sermos moldados, nós temos que hoje discernirmos as nossas escolhas. Então, hoje as nossas escolhas aqui, por exemplo, o nosso grupo é para salvar, cultivar, cuidar da criação, né? Somos essa obra. Foi assim que Deus nos preparou, só que a maioria escolheu o outro lado. Então, hoje a nossa grande dificuldade nas ações é trazer mais pessoas para o nosso lado, para que mais pessoas participem e entendam a necessidade de se posicionar para salvar não só a humanidade, mas salvar toda a criação, né? Lutarmos em defesa da casa comum. E do Apocalipse, faça nova todas as coisas. A gente tem que renovar, a gente tem que buscar a nossa conversão interior, sermos renovados para ajudarmos outras pessoas a se renovarem, outras pessoas participarem da conversão ecológica, a conversão de um ser humano melhor, um ser humano novo. Então, eu vejo, assim, 2 grandes desafios nesse sentido que a gente tem hoje, porque nós remamos contra a maré e nós mesmos temos que melhorar, né? Sempre a nossa posição. Deixarmos que agora, cada vez mais por ação do Espírito Santo, a gente ser cada vez mais lapidado para as nossas escolhas, né? E ajudar as pessoas que caminham junto conosco. É isso. Quem é? É você? Acho que eu, depois do Oswaldo, né? Oh. Gente, acho que a Valéria pegou bem aí a relação dessas 2 passagens, né? E eu só queria chamar para isso, né? Enquanto Gênesis fala da criação, muitas pessoas linkavam o Apocalipse como o fim dos tempos, né? Como destruição, como catástrofe, e na verdade não é nada disso, né? O Apocalipse nada mais é do que a certeza de que quem está, né, com Jesus Cristo, quem está do lado de Nossa Senhora, de Maria, seremos vencedores. Então é uma mensagem, né, de sentido de esperança. Tá? E essa leitura, né, faço nova todas as coisas, é para isso, né? Lembrar que Deus, embora Ele é o princípio e o fim, né, Ele está sempre ao nosso lado. E Ele falou para a gente poder escrever, e essas palavras são verdadeiras. Se a gente precisar, Ele vai dar para a gente essa fonte de água, né? Ou seja, a água, mais uma vez, aparecendo aí como aquela que cura, aquela que traz vida para essa nossa terra. É a sabedoria. Então, é só chamar atenção para esse aspecto. E a segunda e a terceira questão, eu vou fazer aqui um comentário de participação nossa, né? Um exemplo que dá de luta nossa aqui. Ouvir o grito da terra, porque afeta o grito dos pobres, aqui na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, ia instalar uma termoelétrica, a maior termoelétrica da América Latina, na cidade de Caçapava. Ajuntamos, fizemos um movimento muito bonito, né? Mostramos que todo esse processo iria, além de trazer poluição, além de trazer mais aquecimento global, ia também afetar as pessoas, os pobres que ali moravam, né? A região ali, né? As pessoas que usavam aquele entorno, né? Para cuidar da sua vaquinha, para cuidar da sua horta, todas essas pessoas iam sofrer,
E são pessoas simples. Não tem fazendeiro nessa região que que iam construir a termoelétrica. Não tinha lá nenhum condomínio de luxo onde eles construíssem a termoelétrica. É uma região pobre, é uma região de agricultores, de pequenas famílias agricultoras. É nessa região que esse grande empreendimento, que não ia trazer emprego nenhum, porque é tudo remoto, né? No local ia ter apenas 2 pessoas, o vigia e um operador de sistema que ia ficar lá para apertar botão. O resto é tudo automatizado. Emprego nenhum para a região, né? Então é uma luta que nós olhamos aí com o grito da terra, que já está acontecendo. A nossa região aqui, ela fica entre 2 serras, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, e aqui não tem corrente de ar que despeça esses poluentes. Então ia ficar tudo aqui. E a questão das mudanças climáticas, outra luta que nós estamos enfrentando aqui na nossa região, principalmente na cidade de São José dos Campos, é a privatização dos parques municipais, né? Tem um horto florestal aqui, né? Augusto Rust, e tem também o Parque da Cidade, né? Burle Marx. Esses 2 parques, a prefeitura está privatizando. No Parque da Cidade, que é mais próximo aqui do centro de São José dos Campos, ele tem toda uma característica de acolhimento de todo mundo. Ele é aberto, ele é gratuito, né? As pessoas vão lá para descansar, vão lá para curtir um pouco de natureza, para respirar um ar puro, né? Para fazer piquenique, para ouvir o canto dos pássaros. E a prefeitura quer transformar esse grande parque da cidade em um playground, né? Onde as pessoas vão pagar para usar roda gigante, pagar para usar pedalinho, pagar para usar as lanchonetes caras que eles vão instalar, ou seja, excluindo, elitizando um parque que é de todos. Augusto Rust, né, que é o horto florestal, é um pouco mais longe, a mesma coisa. Eles iam fazer lá um sistema de visitação monitorada, mas que tem que pagar para entrar, pagar para as pessoas terem acesso à informação que é gratuita, né? Ou seja, são lutas que nós estamos tendo agora, tá? E o desfazimento desses 2 parques aqui na cidade, e também das áreas verdes que estão aqui na nossa cidade, né? Eles estão querendo mexer nas áreas verdes, há mudança climática. Há ilhas de calor que vai acontecer quando eles mexerem com isso, né? As praças, áreas verdes que tem aqui na nossa região aqui, por exemplo, se elas forem desafetadas, né, para construir uma escola, nós não somos contra construir escola, mas nós somos a favor que se tenha uma escola, né, em região, tá, que fique próxima das comunidades, né, que estão precisando, mas não se tire desses bairros as áreas verdes, que vão regular o microclima daquela região. Tá? Então, essas lutas que a gente vê na oração pela nossa terra, nesse cântico de tudo estar interligado, nessas 2 leituras, né, bíblicas, são para a gente sinais de esperança e para a gente poder fortalecer, né, para a gente poder saber que nós estamos no caminho certo. Bom, era isso. Deixa eu passar para o Oswaldo agora. Paz e bem. Bom estar com vocês, e eu estou com 2 links aí, porque estou jogando a imagem para a mãe ver na TV e o outro para mim poder falar aqui. Então não se assusta que eu apareço 2 vezes. Então, no Gênesis, a gente está refletindo sobre a natureza, as árvores, contemplando a criação, né? Como são importantes as árvores, a natureza, né? E como é difícil que as pessoas acham que não tem jeito, que a terra grita e não tem que fazer nada. A mudança climática é enorme e não tem que fazer nada.
A fake news está aí e todo mundo aceita, né? O político fala mentira e a pessoa acredita nele. Aí, juntando a questão da árvore, o ano passado, quase todas as mangas e frutas que a gente comeu, fomos guardando a semente. Quer dizer, então assim, aí entra a questão que tudo se renova. Então, no Apocalipse, a renovação. Então, a renovação está na própria ação do cuidado da natureza. Quer dizer, você contempla, consome, se alimenta com o que Deus nos deixou com essa criação, e a gente se renova mediante a plantar aquilo que a gente consumiu para as próximas gerações poderem também ter uma fruta saudável, né? Então tá o Gênesis com a árvore e a renovação com a renovação que é a nossa ação, né? Então, o que a gente consome, se puder fazer compostagem, puder plantar, a gente não consegue mais comer uma fruta sem guardar semente para plantar. E já plantamos já perto de 50 abacate e manga por aqui, fora as outras, né? Mas é isso, estou compartilhando com vocês essa coisa. Gênesis, a planta, e renovação com a nossa ação de replantar. Obrigado. Mais alguém? Isso. Então é isso, gente. Eu acho que a nossa esperança está nisso, em acreditar que o Espírito Santo age todo o tempo, né? E age trazendo coisas boas. E que nós tenhamos a nossa esperança, força, confiança, né? Persistência nas nossas ações, pensando nisso. Agindo, não deixando cair em desânimo. Essa é a palavra, eu acho, né? Porque são muitas lutas, né? E os operários são poucos, realmente. Mas a nossa oração que nos mantém unidos e um animando o outro, né? Mesmo cada um na sua cidade, na sua região, mas a gente está unido, agindo em prol de uma única coisa, que é a vida, né? A vida em abundância. E essa vida, ela só vai ter com todos vivendo bem, né? Todos, incluindo todos os seres vivos, não só o ser humano, né? Quando geralmente fala em vidas, pensa mais no ser humano, mas são todos, né? A gente depende, né? Um depende do outro, tudo está interligado, a gente acabou de cantar ali na música, né? Então, é isso, que a gente permaneça sempre unido, um fortalecendo o outro, e se inspirando, né? Através das nossas trocas, a gente se inspira um no outro, né? Com as ações. Alguém mais quer falar? Alguma coisa? Aqui no chat eu vi que o Fabrício e a Rosana escreveram, né? Eu acho que quem não
Eu coloquei eu copiei e colei no capítulo. Isso, No grupo do capítulo. Coloquei agora há pouco. Que legal. Então, se acaso alguém não leu, tá, essas duas mensagens, tanto do Fabrício quanto da Rosana, acho que vale a pena dar uma lida, né? O Augusto também escreveu no chat. Sim, tá? Então, a Rosana, inclusive, se apresenta, né? E depois ela fala a questão, né, do que ela leu sobre um astronauta que teve lá no espaço recentemente, né? Somos um só povo, né? E é bacana também olhar isso, né? Olhando de fora, nós somos um só povo, né? Lembrando que da onde ela está, se não falha a memória, se eu não estou enganado, é de lá que o Papa veio, né? Não é? Papa veio do Peru, não é? Ele é americano, mas estava no Peru. Não, Francisco. Sim. Ele veio já, não sei qual a região que ele veio, né? Mas era do Peru, né? Sim, o Papa estou pensando em Francisco. Eu estou falando o Papa Leão. Papa Leão, Papa Leão, sei que veio lá, mas qual a região do Peru eu não sei dizer. Ele era cardeal lá. Ele trabalhou lá, né? Ele foi arcebispo. Sim, ela escreveu que é Rosana. Isso. O Papa Leão morou muitos anos no Peru e é cidadão peruano. Ele trabalhou lá muitos anos. Exatamente. Vamos seguir? Amanhã faz um ano que o Papa Francisco se foi. Aí o Papa Leão está aí, dando continuidade a tudo. Pode falar, Fabrício. Eu estava ouvindo vocês falar agora, eu escrevi lá no chat. O Fabrício perdeu a vergonha. Pode falar. Tá falando? Fala aí. Tá ouvindo? Ouvindo. Ah, tá. Não, eu estava ouvindo vocês falar, né? Eu ia falar justamente isso, né? Do ano da morte do Papa Francisco. Se a gente vê nesse um ano, a humanidade numa crise profunda, né? Consigo mesmo, com o planeta. O que é, assim, para nós a gente sabe, o Papa Francisco deixou um legado que também deixa esse mesmo legado para o mundo. Mas que realmente transformou na vida das pessoas. A gente não pode deixar só esse legado, mas essa luta dele, porque com certeza, da onde ele está batendo palma por esse encontro, porque é um real mar, é um despertar para a vida, né? A gente vai ver em Gênesis que ele é a criação do mundo e ele confia a todos, mostrando que está tudo interligado. Em Apocalipse ele vai confirmar, eis que faço nova todas as coisas. Ele faz, mas ele precisa de nós. Ele poderia muito bem fazer com que tudo isso acontecesse, não haveria guerra. Mas ele quer mostrar a capacidade do ser humano, o talento que ele deu para cada um de nós. E a humanidade caminha por uma direção em que ela brinca de ser mais que Deus. É isso que a gente vê. Atualmente a gente está vendo isso, né? Se a gente olha para a nossa região, parece que se tornou uma coisa tão banal. É mais um míssil na Palestina, é mais um míssil no Líbano, é mais uma pessoa que está com fome nas cidades do Brasil e do mundo. É uma coisa banal. Não há mais, as pessoas não se chocam, não há. E mesmo vendo aquilo, a gente não consegue ver a pessoa querer falar, eu vou fazer algo para mudar. Então, para que todas essas mudanças, tudo aquilo que a gente está vendo acontecer, essa mudança é a mudança de consciência aqui e aqui no nosso coração. É o primeiro passo. Se a gente tiver a humildade de reconhecer que a humanidade está errando, mas que é possível, que há esperança, que quando houver vida, há esperança, a gente consegue fazer um mundo melhor. Não vai ser da noite para o dia. Não vai. É um trabalho de formiguinha, de perseverança. Cada um está contando a história. Né? A hidrelétrica Caçapava,
A gente está falando dos pássaros que migram. Tudo é interligado. Eu não tenho como ignorar. Eu não posso olhar só para mim. Eu preciso olhar para quem está ao meu lado, para quem eu não conheço, que tem suas dores, suas lutas, suas dificuldades. E com certeza o Papa Francisco ia falar: coragem. Cristo venceu o mundo. Vocês também vão vencer. Essa luta não é só de vocês, mas é nossa. Essa eu acho que eu queria deixar essa mensagem. Bom, então, caminhando para o encerramento, eu convido a todos que a gente reze um Pai Nosso, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, e que a gente permaneça unido sempre, sempre com a esperança de esperançar, né? Nunca desistir de agir. Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Aproveitando que ainda nesse finalzinho, né? Lembrando aí um final de um parágrafo da encíclica Laudato Si, 217, o Papa Francisco, ele diz na encíclica, né? Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Ou seja, a nossa vocação também é cuidar de toda a criação. Então, nessa oração final, eu peço que Deus nos dê força, nos dê coragem para continuarmos a agir. Senhor, fazei de nós guardiões da vossa obra, comprometidos com o cuidado da casa comum, com a defesa da vida e com a esperança de um mundo reconciliado. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos para cuidar, proteger e cuidar da vida, como guardiões da vossa obra e sinal de esperança para o planeta Terra, que é a nossa casa comum, que é a nossa irmã e a nossa mãe. Amém. E aí, para que a gente saia desse dia de oração, de espiritualidade, animados um pouco, né? Vamos cantar junto, né? Essa música, né, do Zé Vicente, acho que todos conhecem, né? E é a missão de todos nós, né? Vamos ouvi-la. Deixa eu ver.
Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Que o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.